Hoje nós estaremos falando sobre Apocalipse, e Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21, versículos de 1 até o 8. O tema da mensagem é: para onde irei? Para onde irei? Há muitas ideias sobre o que acontece quando o ser humano morre, quando morremos. Uns dizem que todos são aniquilados e deixam de existir, outros dizem que todos vão simplesmente para o céu, outros ainda acreditam que é um lugar onde as almas pecadoras se preparam e purificam seus pecados para entrarem no céu. Mas nenhuma dessas ideias é uma ideia bíblica a respeito da vida após a morte. A Bíblia apresenta-nos apenas duas alternativas de continuidade na vida após a morte. A primeira delas é a presença eterna, a salvação eterna com Deus. E a segunda alternativa, a morte, é a ausência eterna de Deus, é a condenação eterna das nossas vidas. Então é sobre o futuro da humanidade que eu quero falar com vocês esta noite. Que Deus já preparou um lugar para a eternidade da humanidade. Deus já tem esse local preparado. Mas muitas pessoas têm vivido como se essa vida terrena aqui fosse eterna, nunca fosse acabar. Fazem compra de diversas prestações, investem dinheiro em coisas lindíssimas que vão virar pó, que não valem de nada se pensarmos numa vida após a morte. Quantas compras, quantos investimentos são feitos simplesmente para satisfazer o próprio ego? Creio que se nós realmente tivéssemos a dimensão do que é o céu, nós não gastaríamos nossas forças tão fortemente para arrecadar bens aqui na terra. Nós nos contentaríamos com o suficiente para termos um bom testemunho de Cristo, uma boa vida aqui que agrade ao nosso Deus. A Bíblia trata sobre a história da redenção. E a história da redenção da humanidade, ela pode ser dividida em 4 etapas. Nós temos a criação, onde Deus criou o ser humano, criou Adão e Eva. Eles foram criados perfeitos, com arbítrio e capacidade para escolherem entre o bem e o mal. Uma segunda etapa é a queda, é o pecado de Adão, o pecado de Eva também. Quando o ser humano, através da desobediência dos seres criados por Deus, os seres humanos pecaram. E a terceira etapa é que depois da queda, depois desse pecado, Deus inicia na história o processo de redimir o seu povo, redimir os descendentes de Adão, que através da fé em Jesus Cristo são salvos da condenação eterna. E na última etapa, a 4ª etapa da redenção da humanidade, é a sua restauração. Essa é a etapa quando Deus restaurará o cosmos, o mundo criado por Ele. Essa etapa não é trazer uma volta literal ao paraíso lá do Éden, mas é um estado superior àquele paraíso em que a terra foi criada. Veja bem, o céu é superior ao Éden e de tudo que já existiu. Por quê? Porque no céu nós não teremos pecado. Não há possibilidade de pecado, o mal não existirá, não habitará lá. Então vamos ver a respeito disso, o futuro da humanidade esta noite, lendo Apocalipse dos versos 21 até o verso 28. Capítulo 21, versos 1 até o verso 8, que diz assim: E vi no céu
E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não existirá mais morte, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primogênito e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai, obrigado pela tua palavra aqui revelada. Muito obrigado porque tu nos preparou o céu para morarmos, Senhor. Fale conosco agora através da tua palavra, nos molde, nos use, nos ajude a sermos cada vez mais obedientes a ti e nos ajude também a transmitirmos esse conhecimento aos outros e fazermos discípulos de ti. É isso que eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós verificaremos, irmãos, 3 verdades sobre o futuro da humanidade. E a primeira dessas verdades é que há um lugar de perene felicidade para se viver. Há um lugar de perene felicidade. Contextualizando, o apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos, onde teve seus últimos anos de vida. E foi também nessa ilha que ele teve visões a respeito do que viria a acontecer. Essa visão era do mundo restaurado por Deus. Nos 4 primeiros versículos aqui de Apocalipse 21, nós verificamos o dualismo, ou seja, a diferença entre a terra em que vivemos hoje e o céu que Deus tem preparado para os salvos em Cristo. No primeiro versículo aqui, a afirmação que o mar já não existe indica a diferença entre o novo sistema, o sistema redimido, e o atual sistema em que vivemos, o sistema decaído em seus pecados e transgressões. Antigamente, o mar era considerado como o domínio das trevas, o mar era visto como algo ruim, até porque muitas pessoas morriam em alto mar. Então era algo misterioso, algo traiçoeiro, algo que não trazia paz no mar. E alguns textos da Bíblia nos mostram isso, como Isaías 57, versículo 20 a 21, e Salmo 107, versículos 25 até o 28. E nós podemos utilizar essa ótica sobre o mar e, ao olharmos para o domínio das trevas que existe nos dias atuais, nos alegrarmos com a certeza da vida eterna em Jesus Cristo. Pois o céu pertence a Cristo.
Consequentemente, é o Espírito de Deus, é o Espírito de Jesus Cristo que habita no céu, que domina o céu. Lá no céu andaremos face a face com Jesus Cristo, veremos Ele face a face, e toda treva e toda maldade não existirá mais. No versículo 2 e 3 aqui de Apocalipse 21, o apóstolo João, ele nos fala da noiva, que são os salvos pelo sangue de Jesus Cristo, são aqueles que creem em Jesus Cristo, e fala que estarão no paraíso. E nesse mesmo verso 3, João ouve uma voz que diz que os santos habitarão com Deus lá no céu. E no verso 4, nós verificamos novamente um paralelo do antigo sistema, esse sistema de mundo que vivemos atualmente, com o novo sistema, o céu, que será algo diferente do que nós vivemos. Lá no céu não haverá lágrimas, nem pranto, nem morte, lamento ou dor. Tudo será novo. Irmãos, conta-se que certa vez um jovem foi para a guerra e lá recebeu de sua mãe um jornal da sua terra natal. Aí ele viu esse jornal e viu a foto de uma jovem que cantou-lhe muito. Aquela jovem era bela, famosa. Então ele começou a se corresponder com essa jovem, mandar cartas para ela. Eles trocaram fotos, trocaram experiências, se conheceram, se apaixonaram um pelo outro, mesmo sem se conhecerem pessoalmente. O amor mútuo que eles tinham, mesmo à distância, os fez melhores, mais aplicados, melhores um com o outro. No coração de ambos cresceu o desejo de se encontrarem, casarem, se formarem uma família com filhos também e viverem juntos para sempre. Aí a guerra acabou e finalmente eles puderam se encontrar. Isso se deu lá numa estação de trem, onde ela aguardava ansiosamente a vinda dele. E enfim, eles se encontraram pessoalmente. Quando o trem chega, eles embarcam, se abraçam e vibram por poderem se ver. Ele pega sua namorada nos braços e diz: se esse momento pudesse se tornar eterno. Aqui temos a felicidade do amor alcançado, do amor concretizado na posse da pessoa amada ali, onde ele pôde abraçar a namorada na qual ele só se correspondia por cartas. Este é um exemplo imperfeito do céu. Nós vemos aqui um exemplo de amor, de alegria imensa, quando ele fala: se esse momento pudesse ser eterno. O céu é muito melhor do que isso. Mas isso, de certa forma, aponta um pouco do que vai ser o céu. O céu vai ser extremamente cheio da presença de Deus, com só alegria em nossas vidas. Não passaremos por tristezas nem dores que são comuns dos seres humanos aqui na Terra. A nossa maior alegria aqui não pode nem ser comparada com a menor alegria que teremos no céu com Cristo Jesus. A diferença é brutal. A diferença é brutal. E a segunda verdade sobre o futuro da humanidade que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o que Deus promete é infalível. A gente verifica isso nos versos 5 e 6, que no verso 5 diz assim: e aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Irmãos, o próprio Deus nos garante que suas palavras são infalíveis. Ele nos diz que são fiéis, que são palavras verdadeiras. E no verso 6, aqui a voz que o apóstolo João ouve do trono do céu é a voz do próprio Deus, onde Deus diz para ele, para João: tudo está feito. O
verbo grego aqui no original está no plural, que literalmente seria elas estão feitas. Isso se refere ao quê? A tudo que foi prometido a João está feito. Em contraste com o quadro confuso e caótico das experiências humanas, os propósitos de Deus da redenção são tão certos como se já tivessem acontecido. João viu um futuro que já aconteceu na visão dele. Por quê? Porque é impossível que esse futuro não venha a acontecer. E para nós é tão difícil muitas vezes esperar em Deus. Mesmo sabendo que Deus não nos abandona, que Deus não é alguém que criou o mundo e abandonou ele, pois a Bíblia nos garante que temos relacionamento de Deus com Cristo conosco. E como seres humanos, temos uma imensa dificuldade em aguardar que os propósitos divinos se cumpram em nossas vidas. Temos uma gigantesca dificuldade de ter 100% de certeza que podemos descansar completamente em Deus. Assim como se cumpriu a morte de Jesus Cristo na cruz, quando ele foi castigado por nossos pecados, foi castigado por nós, também é certo que se cumprirá a volta dele e que ele vai nos levar ao céu. E mesmo não entendendo, talvez a maioria das vezes, quais são os propósitos de Deus para as nossas vidas, as coisas cotidianas que nos acontecem, a palavra de Deus ela nunca vai falhar. E ela nos diz que Deus trabalha enquanto descansamos, enquanto dormimos. O Salmo 127, versos 1 e 2, diz assim o Salmo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dorme. Enquanto descansamos, enquanto dormimos, Deus nos supre. E devemos guardar no nosso coração que a palavra de Deus aqui lida, ela é infalível. E devemos confiar então em cada uma de suas promessas. A Bíblia nos faz esse convite: confie em Deus, descanse em Deus. Eu gostaria de trazer aqui uma ilustração a respeito do descanso em Deus. E a ilustração, ela diz o seguinte: havia um homem que estava viajando de carroça e ele oferece uma carona a uma senhora que estava carregando nas costas um pesado fardo, um saco, uma bagagem pesada em suas costas. A mulher então agradece ali aquela carona do Senhor, fica feliz por esse favor dele. Então ela sobe na carroça, mas mantém os sacos em suas costas, mesmo estando na carroça. Então o homem diz para a senhora o seguinte: senhora, coloque o saco ali dentro no canto da carroça, tire ele das suas costas. Aí a mulher responde: moço, o Senhor já está me ajudando tanto, me dando carona. Imagina se eu vou abusar da sua bondade? Deixe que eu mesmo leve meu saco, a minha bagagem. Irmãos, muitas vezes os cristãos são assim, creem em Jesus Cristo, mas continuam levando seus fardos, seus sacos pesados nas costas, não conseguem deixar aos pés de Jesus Cristo. Mas o meu apelo é que você lance o seu fardo sobre Jesus Cristo, lance seus problemas sobre Jesus Cristo, lance suas dores, suas aflições, suas preocupações em Jesus Cristo.
porque Ele certamente cuidará de ti. Deus cuidará de ti. E a terceira verdade sobre o futuro da humanidade é que nem todos entrarão no paraíso. Nós verificamos isso nos versos 7 e 8, aqui de Apocalipse capítulo 21. No verso 7, nós vemos que aquele que vencer, ou seja, o convertido em Jesus Cristo, a Jesus Cristo, pertencerá a Deus. E logo após esse verso 7, aqui no versículo 8, o apóstolo João desenvolve um novo pensamento ao nos listar uma série de características que são pertencentes aos não convertidos. Por exemplo, ele fala os covardes são, por exemplo, ele fala sobre os covardes, que são os que não tiveram coragem de sofrer, inclusive sofrer por Jesus Cristo. Essa é a ideia de daqueles que não quiseram entregar sua vida a Jesus Cristo por medo. Eles não herdarão o reino dos céus. O foco não é o pecado em si, mas naqueles que não são crucificados por Cristo. Então o foco é na pessoa que não crê em Jesus Cristo, ela continua praticando esses pecados até o dia de sua morte e não se arrepende deles. Então, irmãos, nós precisamos refletir não apenas a respeito de nós, mas em vista de toda essa diferença entre o céu e a terra e o inferno, e que nós temos feito para propagar o Evangelho de Jesus Cristo, para que as pessoas, quando morrerem, vão para o céu ao invés do inferno. Como eu falei no início, há só dois caminhos: ou a presença eterna com Jesus Cristo no céu, ou a distância brutal dele lá no inferno, onde Deus não habita. Nós devemos evangelizar. É tão maravilhoso quando podemos participar da glória de Cristo na vida de alguém que se converte a Ele. Nós devemos viver para Ele. Nosso foco deve ser em cumprir os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, cumprir aquilo que a Bíblia nos ensina, que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Irmãos, um eterno repouso, um eterno descanso alegre deveria ser comprado por um trabalho eternamente árduo, ou por algo que fosse equivalente a isso. Mas como é grande a misericórdia do nosso Deus, Ele não nos diz o seguinte: trabalhe 1 milhão de anos, faça penitências para pagar seus pecados, trabalhe, se esforce por mim, faça boas ações para ter o seu lugar no céu. Ele nos cobra a penitência. O que Ele nos diz para entrar no céu? Ele diz: se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo e terás a vida eterna. Quão maravilhoso é o nosso Deus e a sua misericórdia! Pela fé nele, podemos ser salvos. Não há penitência a ser pago. Ao crer em Deus, em Jesus Cristo, e se arrepender dos pecados. Ao contrário do que muitos pregam por aí, após o juízo final, o grande dia em que Deus publicará os que têm a vida eterna com Cristo e os que vão para o inferno, não haverá uma segunda chance após esse juízo final. O profeta Isaías já dizia em seu tempo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E no nosso tempo hoje também existe um enquanto se pode achar. Talvez o seu enquanto se pode achar seja no dia de amanhã. Eu não sei até quando você vai viver, eu não sei até quando seu vizinho vai viver, eu não sei até quando seu familiar vai viver. Talvez buscar enquanto se pode achar do seu familiar seja em 30 minutos, mas há 30 minutos para crer em Jesus Cristo. Então fale de Jesus Cristo para as pessoas. Irmãos, é preciso tomar uma atitude
atitude, não podemos ficar em zona de conforto. Conta-se uma história que durante a Guerra da Independência norte-americana, um rapaz se aproximou do general George Washington e disse o seguinte para o general: meu general, quero que saibas que creio de todo o coração em ti e na causa que defendes. Aí Washington agradeceu firmemente aquelas palavras e perguntou: em que regimento você está servindo, meu jovem? Aí ele respondeu: eu não sou do exército, Senhor, eu sou um civil. Aí então o general replicou: se você realmente crê em mim, como diz, e também na causa que defendo, una-se ao exército imediatamente, pegue uma farda e armas e venha para a luta. Irmãos, o que essa ilustração se aplica em nossas vidas? Precisamos tomar uma atitude imediata. Aqui o general disse para o jovem: peguem armas e venha para a guerra. A nossa guerra aqui não é com arma de fogo, mas é uma guerra espiritual. E devemos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo para que as pessoas creiam nele. Você precisa tomar uma atitude. Em 2 Timóteo 2:3, nós lemos o seguinte: participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Como bons soldados de Jesus Cristo, nós devemos viver a vida que Deus deseja que nós vivamos. Isso vai muitas vezes na ideia de partilhar os sofrimentos de Jesus Cristo. Nossa vida aqui muitas vezes vai ser de sofrimento, mas nos alegremos, pois, nesses sofrimentos são porque estamos vivendo a vida que Deus quer que vivamos. São porque estamos crendo em Jesus Cristo, propagando o Evangelho dele. Concluindo, irmãos, Deus já preparou um lugar para a eternidade da humanidade. Deus já tem esse lugar preparado. E a gente verificou nesta noite 3 verdades para o futuro da humanidade. A primeira: há um lugar de perene felicidade para viver. O apóstolo João escreve como novos céus e nova terra. Nesse lugar não há sofrimento, não há dor. Segundo, a gente aprendeu que o que Deus promete é infalível. Se está escrito, certamente vai acontecer. E terceiro, nós aprendemos que nem todos entrarão no paraíso. O céu é daqueles que creem em Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Então eu gostaria que nessa noite, nesse momento, você gravasse em sua memória: não é tarde, todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida. Hoje não foi diferente. As misericórdias de Deus se renovaram sobre a sua vida. E se tu queres viver para a eternidade, uma vida que realmente deseja a volta de Cristo e o céu onde os outros estarão contigo também, pregue o Evangelho. Anuncie o Evangelho de Jesus Cristo. Viva para obedecer a Deus e a sua palavra. Coloque os seus próprios sonhos e desejos condicionados à vontade de Deus. Coloque a vontade de Deus acima da sua. Irmãos, há um novo céu, há uma nova terra, totalmente diferente daqui, que aguardam os filhos de Deus, onde se cumprirá o que Deus aqui nos prometeu. E não haverá mais dor, não haverá choro. Que possamos passar o resto dos nossos dias aqui vivendo para Cristo, para que cada vez mais pessoas desfrutem desse momento do céu conosco. Alguns textos bíblicos apontam para o descanso na presença de Deus.
já a partir do momento em que as pessoas morrem em Jesus Cristo. A partir de quando as pessoas morreram, essas pessoas são salvas, Jesus Cristo já estarão no céu. Nesses textos claros na Bíblia, é Lucas 23, 43, quando Jesus olha para o Adão da cruz que se arrependeu e diz o seguinte: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A Bíblia é clara nos dizer que a pessoa salva já vai estar com Cristo. E no versículo 46, ainda de Lucas 23, a gente lê: clamou em alta voz, Jesus Cristo aqui clamando: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Não é interessante aqui pensar que Jesus garantiu que o ladrão perdoado estaria com ele no paraíso e logo em seguida se entregou à morte para estar com Deus também, com seu Pai no céu? Que ensino extraordinário, que ensino reconfortante, que nos ensina que estaremos com Cristo Jesus após a morte. Jesus foi para abraços do Pai e recebeu também o pecador perdoado lá nos céus. Agora a minha fala é para você que talvez não creia em Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador de suas vidas. Em vista de tudo isso que falamos esta noite, que é um novo céu, uma nova terra para aqueles que creem em Jesus Cristo, gostaria de fazer um convite de Jesus, que é: venha a mim quem está sobrecarregado e cansado, e eu lhes aliviarei. Se você for até Jesus Cristo com fé, crer nele como seu Senhor Salvador, se arrepender dos seus pecados, você terá a vida eterna com ele. Então creia em Jesus Cristo de todo o coração, se arrependa dos seus pecados e você estará no céu após a sua morte. É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que nós cremos, porque a palavra de Deus é infalível. Vamos estar orando então. Ó Pai, obrigado porque temos a Tua palavra aqui revelada. E obrigado porque ela é infalível, Senhor. Obrigado porque podemos descansar em Ti, lançar nossa ansiedade em Ti. Obrigado porque Tu preparou novos céus, nova terra para nós. Eu te peço, Senhor, que nos ajude a compartilharmos o Teu Evangelho para com todos. Sejam de fato discípulos que fazem outros discípulos. Eu te peço também, Senhor, se alguém que está assistindo essa mensagem, que ainda não creu em Ti, Senhor, esteja tocando o coração dessa pessoa, transforme, salve ela, Senhor, dê uma nova vida para ela, Senhor, para que possamos estar todos então unidos no céu. É isso que oro, Senhor, que agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém.